bem, nós temos então para hoje a continuidade da aula passada, daquele tema geral que está projetado aqui, o ambiente histórico dos escritos bíblicos, focando o contexto da Palestina, nos dias de Jesus, trabalhando aqueles grupos religiosos, as questões do templo. Vamos fazer um mapeamento histórico das transformações que aconteceram naquele contexto ali, dos dias de Jesus, do primeiro século, um pouquinho depois dele. E nessa aula de hoje nós iremos, além da exposição, a partir dos slides, dos conteúdos, nós iremos também ver dois documentários, na verdade partes de documentários, um deles sobre os manuscritos do Mar Morto, que são os achados lá da comunidade de Qumran, dos essênios. Então, um documentário investigativo, a partir de fontes arqueológicas, bem interessante. Tem uns 12 minutos, 13 minutos, essa primeira parte. E aí, ao final da aula, nós iremos ver um outro documentário falando sobre a realidade atual do templo, do Templo de Jerusalém, que hoje está em ruínas, mas existem lá hoje, as mesquitas, a principal delas, a mais conhecida, que a gente tem ali projetado naquela imagem, com aquela abóbada amarela. Então, algumas pesquisas históricas, arqueológicas, trazem alguns detalhes para a gente entender um pouco do que aconteceu com o templo e qual é a sua realidade hoje. Então, a gente vai tentar encerrar a aula com essa parte também do documentário, tá bem? Perguntas. Aproveitando, Jurandir, para lembrar, todas as perguntas, ou aqueles que querem participar durante a aula, interagindo, perguntando, devem utilizar aqui o microfone, porque nós estamos gravando ali as aulas e isso vai facilitar. Vamos lá, Jurandir. Você falou da mesquita lá, aquela mesquita? Isso, de Omar. Ela está construída onde era o templo. Exatamente, no templo. Você tem a esplanada das mesquitas, tem duas outras menores, mas essa é a principal, chamada Mesquita de Omar, porque se acredita que ali foi o lugar sagrado, de onde Maomé, segundo a crença islâmica, teria sido assunto ao céu também. Depois da sua morte, seu sepultamento lá em Medina, teria sido levado pelos anjos para dali subir. E também, de acordo com a crença islâmica, teria sido ali o lugar onde Abraão esteve não com Isaac, mas com Ismael, para oferecer em sacrifício, enfim. Mas aí é uma questão que a gente, mais adiante, talvez consiga dar mais alguns detalhes sobre isso, tá bem? Mas aí o documentário depois vai trazer mais detalhes para a gente entender um pouco do que aconteceu lá, no ano 70. E a aula de hoje vai falar da queda do templo também, no ano 70. Tudo bem, Fernando? Podemos seguir, então? Vamos abrir o nosso primeiro slide, nosso próximo slide, que vai ser a sequência, a continuidade dos grupos que nós começamos a analisar na aula passada. Então, nós falamos sobre os fariseus. E a gente vai retomar hoje, trabalhando os saduceus, depois os essênios e, finalmente, os zelotes e sicários. Quem eram os saduceus? Vamos começar pela origem do nome. A palavra saduceu, ela vem da palavra Sadoc. Quem foi Sadoc? Um personagem, um sacerdote que atuou lá na época de Davi, e que teve um papel importante nos cerimoniais, na questão lá dos ritos. Ele restaurou aquela linhagem levítica, enfim. Então, em homenagem, por serem os saduceus responsáveis pela parte do culto e dos ritos no templo, eles então resolveram homenagear como seu, digamos assim, o seu grande representante, Sadoc. Por isso o nome saduceus. O que faziam os saduceus? Eles tinham como tarefa principal cuidar dos ritos do templo, as cerimônias, desde a circuncisão até os sacrifícios de animais, os ritos fúnebres, tudo que envolvesse também as grandes festas, como da colheita, da Páscoa, tabernáculos, enfim, os grandes ajuntamentos que aconteciam na Palestina. Tudo isso envolvia um grande planejamento e uma grande estrutura administrativa. Só para a gente ter uma ideia, os pesquisadores dizem que Jerusalém tinha, nos dias de Jesus, uma população aproximada de 60 mil habitantes. Hoje seria uma cidade pequena, talvez média. Para a época, uma cidade, de certa forma, grande, 60 mil.
Na época da Páscoa, Jerusalém ia para 120 mil, pelo menos. Por quê? Porque vinham judeus da diáspora, judeus espalhados pelo mundo, para participar das cerimônias. Ficavam hospedados nas casas de parentes, em hospedarias, né, acampamentos. Então, Jerusalém fervilhava na época das grandes festas. Quem que cuidava de tudo isso, toda essa estrutura, todo esse aparato? Os saduceus. Então, eles eram os grandes responsáveis por gerenciar o templo. E quando nós falamos em templo de Jerusalém, nós temos que entender que o templo tinha pelo menos 3 grandes funções. E, claro, tinha uma função religiosa, sagrada ali, mas também tinha a tarefa jurídica, já que o Sinédrio, né, os 70 membros da alta corte jurídica que cuidava das leis de Israel naqueles dias, formavam o Sinédrio, e o Sinédrio estava estabelecido no templo. E também o templo tinha uma terceira função, que era educacional. Lembra que nós comentamos sobre as sinagogas? No exílio babilônico, a partir do exílio babilônico, os judeus construíram sinagogas em vários lugares por onde eles ficaram espalhados e dispersos. Então, para uma sinagoga funcionar, são necessários pelo menos 3 cargos. Um ancião que cuida da lei, da leitura da lei, um educador, um pedagogo, e um administrador, que fica encarregado de receber as ofertas, os donativos, etc., e ajudar, a comunidade judaica com esses donativos, ou então mais tarde, levar parte dessas oferendas ao próprio templo. Então, essa rede de sinagogas, ela está vinculada administrativamente ao templo de Jerusalém. É por isso que os pesquisadores dizem, como Joaquim Jeremias, o Gerd Tyson, os pesquisadores que trabalham na época da Palestina, dizem que nos dias de Jesus o templo empregava cerca de 20 mil funcionários. 20 mil? Isso mesmo. 20 mil pessoas trabalhavam de alguma forma para o templo de Jerusalém. É uma grande estrutura, é uma grande máquina administrativa. Por quê? Porque o templo cuidava de todas estas funções, não só em Jerusalém, mas de centenas de sinagogas espalhadas mundo afora. Onde estivesse um pedagogo educando, ele estaria vinculado ao templo, de alguma forma. Então, ele é um funcionário do templo, ele está a serviço do templo. Talvez isso nos ajude a entender um pouco o que significou aquelas palavras de Jesus, vocês estão olhando o templo, toda essa imponência, mas eu vos digo que não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Tudo vai ser derrubado. E aí, o texto diz, começaram então fariseus e saduceus a articularem, começaram a articular a sua morte. Por quê? Porque ele mexeu com pelo menos 20 mil pessoas, 20 mil famílias. Pois bem, pode abrir o próximo slide, por favor? O que os saduceus faziam em relação, por exemplo, ao Messias? Essa é uma questão interessante. Eles cuidavam dos ritos, dos cerimoniais, sobretudo daqueles que envolviam sacrifícios de animais. E como é que isso acontecia em termos administrativos? Uma pessoa, para oferecer um sacrifício no templo, ela não poderia trazer qualquer animal. Tem que ser um animal devidamente preparado, sem mácula. Lembram lá das orientações levíticas? Então, a gente diria que o animal teria que ter uma inspeção, Não é qualquer animal. Tem que passar por um processo de inspeção. Então, mesmo aquelas pessoas que tinham criação de ovelhas, exemplo, não poderiam elas mesmas levar essas ovelhas para lá sem que fossem devidamente autorizados, passassem por uma inspeção. Então, para resolver isso, os saduceus eles organizaram um sistema de criação de ovelhas que tinha todo esse acompanhamento, desde o nascimento da ovelha, a sua formação, até finalmente o sacrifício. Eram eles que administravam essas fazendas que criavam as ovelhas para o templo. E aquelas pessoas que vinham de muito longe, evidentemente não podiam trazer animais para o sacrifício, mas traziam dinheiro para poder comprar o animal, Só que você traz um dinheiro de fora, estrangeiro. Você pode chegar ali no templo e oferecer, comprar o animal com esse dinheiro estrangeiro? Não, porque esse dinheiro é profano. Tem que ser o dinheiro, o shekel, que é o dinheiro sagrado, é o dinheiro do templo. Não pode ser a dracma, que é a moeda grega, não pode ser o denário, que é a moeda romana, nem uma outra moeda.
Então o que acontecia? Acontecia o câmbio, a troca da moeda. Chegavam os peregrinos, judeus do mundo todo, eu acabei de dizer, 60 mil pelo menos migravam para lá na Páscoa. Chegavam lá, na porta do templo, já havia um guichê, né? Aqui está o guichê para você fazer primeiro o câmbio. Trocava a moeda. Comprando, você tendo a moeda do templo nas mãos, você vai num segundo guichê. Venda de animais para o sacrifício, né? E aí você comprava e finalmente você entregava o animal para ser imolado. Todo esse processo administrativo envolvia lucro, ganho, rentabilidade. É aí que entram os cambistas. Os que ganhavam dinheiro exploravam o povo, desde a ovelha que é criada e tem que ser aquela comprada, não pode ser outra, até o câmbio da moeda estrangeira que passa por uma exploração. Por isso Jesus, quando foi ao templo, virou lá as mesas, os cambistas, e disse, olha, vocês transformaram a casa do meu pai numa casa de grande negócio e comércio. A casa de oração está transformada em casa de comércio. Então, esse é mais ou menos o cenário. E como que os saduceus justificavam, digamos, essa rentabilidade, esse lucro, né? Para que eles usavam esse dinheiro? Ou pelo menos parte dele. Diziam eles o seguinte, quando o Messias vier, evidentemente que ele vai precisar de recursos para poder, né, governar e administrar o seu reino. Então, parte desse dinheiro nós vamos entregar ao Messias, porque ele deve chegar logo, né? E preferencialmente que ele seja um saduceu, né? Ou um fariseu, vai precisar de dinheiro. Então, guardava-se um pecúlio, uma parte dessas oferendas para que pudesse ser entregue ao Messias. Talvez isso nos ajude a entender por que Jesus se tornou um elemento tão estranho para essa proposta religiosa do templo. Né? Por que Jesus não coube na estrutura do templo? Por que ele foi um vinho novo, né, em odres velhos, nesse sentido? A gente poderia talvez abrir o próximo slide? Jesus primeiro proferiu essas palavras aqui que nós citamos há instantes. E aí acho que vale a gente ler Mateus 24. Né? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, essa é um primeiro estranhamento. Tudo aquilo que estava sendo feito, toda aquela estrutura, tudo aquilo iria ruir. Né? Porque a casa do Pai estava transformada, né, em outra função e finalidade. Pode abrir o próximo slide, por favor? E aqui eu fiz um pequeno quadro, só para a gente ter uma rápida reflexão. Quando Jesus nasce e desenvolve seu ministério e tudo, ele surpreendeu o mundo e as pessoas da sua época, porque praticamente tudo que ele usou de bens materiais, né, foi emprestado ou foi doado. Não é? Nada praticamente ele possuiu. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, o filho do homem as aves têm seus ninhos, as raposas seus cofis, etc., mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. De fato, ele não teve nada. E aqui tem um pequeno descritivo só para a gente pensar um pouquinho. Primeiro, ele nasce de uma família bastante humilde. Nós vimos aqui sobre os carpinteiros na aula passada, né? Não tem posses, não tem bens. Talvez a família tivesse lá uma casa, claro, para viver lá em Nazaré, um lugarejo, um lugar de pessoas bastante simples, economicamente. Quando ele nasce, o berço que tem para abrigá-lo naquela noite fria, lá em Belém, é emprestado. Né? Uma manjedoura. O dono da hospedaria diz, está cheio, está lotado, não tem lugar mais, não tem jeito. Mas tem um lugar aí fora que, junto com os animais, talvez é possível vocês passarem a noite. E ele foi para lá. Aquela estrebaria, né, serviu como um berço emprestado. Há um texto que não foi canonizado, mas me permitam citá-lo. Existem algumas literaturas chamadas pseudepígrafas, ou seja, de autoria, de escrita que tem uma autoria, mas não se sabe ao certo se o autor realmente é aquele personagem, ou ele está usando um nome fictício. Pseudônimo. Essas literaturas, no processo da canonização dos escritos do Novo Testamento, acabaram ficando de fora. E um dos escritos, por exemplo, a história de José, né, história de Maria, relatos biográficos desses personagens. E um deles conta que
Na noite em que Jesus nasceu, estava hospedado ali, naquela hospedaria próxima à manjedoura, um vendedor de túnicas, um manto muito caro, caríssimo na época. E ele passava a noite ali para poder seguir viagem no dia seguinte e ficou sabendo que tinha uma criança nascendo ali perto. Né? E aí ele sai à noite com aquele manto, leva aquele manto caríssimo, que durava a vida toda. É o chamado manto que você compra e vai usar a vida toda. Tal a qualidade. Né? E ele vai e oferece aquele manto para que os pais pudessem abrigar o menino. E assim ele foi protegido, agasalhado durante aquela noite. No dia seguinte, os pais foram devolver o manto. Né? Quando chegaram, o homem da hospedaria disse, não, aquele viajante partiu hoje muito cedo. Né? Já se foi. Nunca mais viram aquele homem, nunca mais foi encontrado. E essa narrativa diz que o manto que Jesus usou a vida toda, praticamente, inclusive lá na hora da cruz, quando os soldados estavam lá brigando, rasgando o manto para ver quem que ficaria com um pedaço, teria sido exatamente esse manto que ele ganhou no seu nascimento. Então o Filho do Homem veio ao mundo, praticamente não teve nada, e voltou, partiu dele também sem nada, porque tomaram inclusive o que ele tinha ali, não é? O barco que ele pregava geralmente era emprestado. Né? Tomava emprestado para pregar. Quando ele entrou em Jerusalém, disse, vão lá e empreste um animal para que o Filho do Homem possa adentrar a cidade. Emprestado. Quando estava em Jerusalém, era necessário celebrar a Páscoa, vão lá e tomem emprestado um cenáculo e digam que o mestre quer celebrar a Páscoa. Emprestaram o cenáculo. Né? E a história é tão interessante que até mesmo quando ele chegou o momento da morte, da crucificação, nem mesmo a cruz era dele. Tiveram que tomar emprestada, né? De um tal de Barrabás, não foi isso? E a gente viu na aula passada que o processo de crucificação em Jerusalém, né, o processo de crucificação romano lá na Palestina, na época, não era tão barato assim. Ele tinha um preço. Porque envolvia o trabalho dos que iam na mata, cortavam madeira, né, os carpinteiros preparavam, tinham suas diárias, seu trabalho. Tinha todo, um serviço fúnebre que cuidava desses procedimentos, e tinha também a questão jurídica, que também tinha que ser remunerada, porque envolvia julgamento, envolvia tribunal, envolvia uma sentença. Então, custava caro ser crucificado. Não era de graça, assim. E Roma mandava conta. Foi crucificado alguém, uma semana depois o correio entregava na casa da família o boleto. Né? Agora vocês vão ter que pagar, está aqui, a conta chegou. Então, a questão é, Jesus, quem que pagou essa conta, na verdade, né? Então, parece que resolveram emprestando a cruz lá do Barrabás para ele. Nem a cruz era dele. Depois, era hora de sepultar. Tiraram o corpo do madeiro, vamos sepultar. Mas o cemitério em Jerusalém custa caro. Um túmulo escavado é caro. Tem que ter uma aquisição, até hoje, né? Mas aí tem um homem lá que decide, José de Arimateia, né? Diz, não, eu tenho lá um local ainda e tal, que pode abrigar o corpo, eu vou emprestar para ele, né? E também foi emprestado. Que coisa interessante, né? O homem que mudou a história, o personagem que mudou a história da humanidade, veio ao mundo praticamente sem ter nada e partiu dele sem nada ter também. E aí a gente fica perguntando, os saduceus queriam entregar para ele aquela riqueza. Guardaram o dinheiro, exploraram os fiéis. Não, estamos fazendo isso para o Messias, né? Estamos pegando isso para entregar ao Messias. Aí o Messias vem, mas ele não aceita nada disso. Vai embora para a casa do Pai e deixa tudo aquilo por aqui mesmo. Então, os saduceus, eles vão se frustrar muito nisso. Esse Messias que veio não cabe nessa estrutura religiosa. Não tem como caber. Não cabe na estrutura dos fariseus, muito menos dos saduceus, né? Nesse sentido. Podemos seguir? Vamos para um outro grupo, os essênios. E aí, já em seguida a gente fazer essa abordagem histórica, a gente vai ver o vídeo que mostra um pouquinho da origem desse grupo. Quem eram os essênios? De onde eles vieram? A palavra essênio, etimologicamente, significa purificação. Aqueles que buscam a purificação ou a pureza. E como é que eles fizeram isso? Decidiram ir para o deserto. Depois que aconteceu a guerra dos Macabeus, que nós estudamos aqui também,
lá pelo ano 167 a.C., e aí, terminada a guerra, decidiram dividir os cargos, as funções, os ritos do templo, quem que vai cuidar disso, cuidar daquilo. E houve um grupo que não concordou com as decisões, e esse grupo decidiu abandonar o templo e formar uma comunidade igualitária de vida no deserto. E eles ficaram conhecidos como os essênios, os puros, os que buscam a purificação. Então, por volta do ano 150, eles vão formar essa comunidade no deserto. E por que essa comunidade é tão emblemática e ela tem trazido para os pesquisadores da igreja antiga, do cristianismo antigo, algumas coisas assim, né, de forma desafiadora? A gente vai ver alguns exemplos aqui. Primeiro, eles enfatizavam a vinda de um Messias. Há um Messias que está por chegar. É uma comunidade apocalíptica. Eles anunciam um advento. O Messias vem e vai restaurar o templo. Vai restaurar o culto, vai restaurar Israel. É uma comunidade apocalíptica nesse sentido. Segundo, eles criaram dentro da comunidade, no deserto do Mar Morto, o que hoje se chama de escola de profetas. E aí, o pastor Guilherme, não é nenhuma... Né? Escola de profetas, olha só. Interessante, né? O nome aí. Lembrei disso agora. E como é que funcionava essa escola de profetas lá no deserto? Eles tinham como tarefa restaurar a profecia em Israel. Porque diziam que o templo estava corrompido, o culto estava corrompido, por causa daquelas questões que a gente acabou de ver. E era preciso um outro anúncio de mudança, de transformação. Então eles começaram a formar dentro da comunidade futuros líderes pregadores. E a gente, às vezes, restringe muito aquele chamado período interbíblico, intertestamentário, dizendo, não, nesse tempo foi um grande silêncio, Deus não falou, Deus se escondeu, né? Os 400 anos que antecedem Jesus. Hoje há pesquisadores que dizem que Deus continua a falar de outras maneiras, né, de outras formas. E muito provavelmente tem escolhido lá no deserto também um grupo que pudesse falar, que pudesse pregar de lá. O escritor Ariovaldo Ramos, um escritor brasileiro, conferencista, né, conhecido certamente de vocês aqui, de alguns de vocês. Ele tem uma frase muito interessante, ele diz assim, nos dias de Jesus, o Deus de Israel deixou o templo e foi morar no deserto. Né? Porque o templo estava com todos aqueles problemas que nós acabamos de ver. O que esses essênios no deserto diziam sobre esses futuros profetas? Como é que eles formavam esse futuro profeta? Existia um rito que foi revelado e descoberto com os achados de 1947, né, dos chamados manuscritos do Mar Morto. A gente já vai ver o vídeo sobre isso. E esses achados revelaram que eles tinham todo um processo de formação desses futuros profetas. Então, desde criança já eram direcionados, preparados, tinham uma alimentação própria, usavam uma roupa própria. Né? Aquilo que a gente lê no Evangelho, que João Batista comia mel silvestre, gafanhoto, usava pele de ovelha como roupa, era exatamente o descritivo que os essênios tinham também para formar os seus profetas. Quando ele completasse 30 anos, ele comparecia diante de um outro líder, de um outro profeta, e ele então era purificado com água, em seguida recebia o óleo sobre a cabeça, ungido o profeta, e logo após partia para oração, né, num retiro que poderia durar semanas de oração e jejuns. Depois que terminasse esse período de jejuns no deserto, ele poderia então se apresentar na autoridade de um antigo profeta. Então ele escolheria um profeta antigo, Jeremias, Isaías, Ezequiel, né, Samuel, para dar continuidade à profecia na autoridade daquele profeta. Pois bem, uma outra coisa que chama... Já a gente vai chegar a João Batista e a Jesus aí, tá? Porque há muita coisa para a gente pensar nesse sentido. Uma outra coisa interessante. Os essênios costumavam adotar crianças abandonadas, órfãs. Acolhiam como crianças sem amparo. Viúvas, idosos, desvalidos, pessoas doentes, pessoas que não tinham para onde ir, batiam na porta da comunidade e eles acolhiam. Dentro da comunidade existiam equipes já preparadas para cuidar desses casos. Os achados de 1947 mostraram que eles desenvolveram lá um tipo de medicina que a gente chamaria hoje de fitoterápica, a partir de plantas medicinais,
para tratar doenças. Tinha um tipo de cuidado de pessoas que precisavam de cuidado. Ficaram conhecidos como os terapeutas do deserto. O socorro, você não tem para onde ir, você vai lá. E lá eles vão te receber. Lá existirão pessoas que vão cuidar. Pois bem, o que se sabe de João Batista? Que ele ficou órfão muito cedo. Isabel e Zacarias já eram idosos. Provavelmente ficou ainda sem pai e mãe logo ali, em seguida, ao nascimento. E aí é possível, algumas evidências talvez revelam isso, que ele tenha sido levado para viver com essa comunidade no deserto. E foi adotado por ela. E foi preparado ali para ser um futuro profeta. Por isso que ele tinha aquelas roupas, aquela alimentação, aquele estilo de vida, que era o estilo de vida dos essênios. É por isso que ele anunciava um batismo de conversão, de arrependimento. Porque os essênios já tinham a prática da purificação com água, que eles também chamavam de batismo, de purificação. Então João Batista faz algo que os essênios também já estavam fazendo. Anunciando um apelo à conversão para a chegada do Messias, nesse sentido. E aí tem um dado que a gente precisa pensar. Quando Jesus decide iniciar o seu ministério, ele o faz com que idade? 30 anos. Por que espera 30 anos, né? Por que não começou com 29? Porque a lei mosaica prescrevia que para o exercício da profecia, e do sacerdócio naqueles dias, era necessária uma idade mínima de 30 anos. Então Jesus aguardou o tempo devido para cumprimento da lei, para iniciar publicamente seu ministério aos 30 anos. E para iniciar o ministério ele vai aonde? À procura de João Batista no deserto. E é purificado ali, e a partir dali ele sai para oração, consagração. O rito a que ele se submete é o rito de ordenação que os essênios usavam para ordenar os futuros profetas. É muito interessante. Ele é purificado com água. Sobre ele vem não o óleo, mas vem o próprio Espírito, diz o Evangelho, o poder. Em seguida ele vai jejuar por 40 dias e orar. E depois disso ele vai e se apresenta lá em Nazaré, numa sinagoga. E ao subir na tribuna, abre um livro do profeta Isaías e diz o quê? O Espírito agora está sobre mim e me ungiu para aí libertar, pregar, anunciar, enfim. Exatamente o rito que os profetas da comunidade do deserto faziam. Então, só fechando a ideia, Jandir, daí já vamos ouvir a sua pergunta, que eu acho que pode enriquecer aqui também. Que coisa interessante, hoje se pensa, só para fechar essa ideia, se pensa que provavelmente o batismo de Jesus tenha também essa implicação de um ministério público, de uma ordenação, de uma formalização para exercer a profecia. Por quê? E aí tem um dado interessante. Quando ele vai ao templo, certa vez, e purifica o templo e tudo mais, e aí perguntam para ele, depois de dizer coisas lá no templo, perguntam para ele, com que autoridade faz essas coisas aqui? Em outras palavras, você está credenciado para fazer isso? Você é fariseu? Você é saduceu? Cadê a sua carteira, Sua carteira de sacerdote, de levita. Quem que te formou? De onde você vem? E qual foi a resposta de Jesus? Ele não responde, ele devolve uma pergunta. E qual foi a pergunta? O batismo de João era do céu ou era da terra? E todos se calam, Então, há pesquisadores que entendem que Jesus está se reportando ao batismo de João para justamente mostrar que ele estava credenciado, autorizado para exercer a profecia, porque ele vinha de uma escola de profetas do deserto. A escola de profetas do deserto me credenciou. Eu vim cumprir a lei. João até questionou, mas eu não sou digno de te batizar. É necessário cumprir a lei. Ele não usurpou a lei, ele veio cumprir a lei. Então, até nesse aspecto, ele teve cuidado, para ninguém poder dizer, olha, você está usurpando as funções, você não cumpre as regras. Cumpriu a lei, não o legalismo, mas cumpriu toda a lei, inclusive na questão do exercício público, da sua missão. Pois não, Jorge, vamos à sua questão, daí a gente fecha esse ponto.
Levita, você diz de exercício, de atividade? Não, da tribo de Levi. Sim, das origens, né? Então, Sim. Esses grupos, essênios, fariseus, saduceus, eles estavam vinculados a alguma tribo ou era uma mistura de todas as tribos? Porque as tribos naquele período já estavam meio... Tinham funções. Nesse período pós-guerra dos Macabeus, as tribos tiveram funções remanejadas, digamos assim. E essa era a crise que levou a comunidade do deserto a romper com o templo. Porque os que estavam exercendo cargos no templo não tinham a devida legitimidade de ascendência levítica, conforme Arão, né? Arão e toda aquela linhagem que era uma exigência para que você pudesse atuar no templo. Então, os macabeus, depois da revolta, eles nomearam para alguns cargos estratégicos no templo seus próprios parentes, familiares, que não tinham a devida vinculação familiar para aquele exercício. Então, havia uma crise instaurada no templo também por causa disso. E a discórdia desses grupos se dá em razão dessa não fidelidade a esse passado. Então, por mais que ele dissesse, nós somos herdeiros de Sadoc, é muito mais, né, uma retórica para tentar se vincular do que necessariamente uma legitimidade. Então, nesse sentido, a comunidade do deserto está tentando restaurar. Eles não fazem sacrifício no deserto, porque eles acreditam que o culto ainda vai ser restaurado na sua plenitude, mas eles já estavam fazendo no deserto um caminho preparatório para esse advento e essa mudança que o Messias irá trazer. Então, nesse sentido, João Batista deve ter levado para lá essa esperança também de uma restauração, né? Por isso ele anuncia um tempo novo e um tempo de chegada. Tem uma coisa que eu acho que a gente precisa colocar aqui, só para a gente fechar esse slide e a gente ver o documentário. Jesus fez duras críticas a fariseus e saduceus. Duras, né? Sepulcros caiados, né? Raça de víboras, e assim segue. Os adjetivos que ele usava eram contundentes. Mas em nenhum momento ele menciona, por exemplo, os essênios, né? É uma curiosidade. Por quê? Se foi uma comunidade tão importante, uma comunidade que chegou a ter 4.000 membros, 4.000 membros na região de Qumran, e existiram ainda mais 2 comunidades, filhas, uma no Egito e outra no deserto da Arábia. Historicamente, hoje se sabe que existiram filiais dos essênios nesses 2 lugares. Por que Jesus não falou nada dessa comunidade? Ou será que falou e isso está nas entrelinhas, né? Então, por exemplo, quando se diz bem-aventurados os pobres de espírito, Sermão da Montanha, né? A comunidade do deserto era chamada de comunidade dos pobres de espírito. Né? A alcunha que eles tinham, eles eram conhecidos como os pobres de espírito. Os que buscaram a simplicidade da vida com Deus. Quando se fala, por exemplo, em Atos 2, de uma comunidade que se reuniu lá em Jerusalém e tinha tudo em comum, partilhavam, dividiam tudo, ninguém considerava o que possuía propriamente seu, não é isso? É um modelo que existia no deserto. Essa comunidade de Jerusalém, ela está provavelmente adaptando algo que ela já experimentou, viu acontecendo ali muito perto. Os essênios faziam exatamente isso, doavam os seus bens, partilhavam tudo, produziam. Dentro da comunidade existiam estilos e modos diferentes também de servir a Deus, a partir das regras, dos livros que eles produziram. Então, desde pessoas que não se casavam para o exercício da profecia, do trabalho profético, até famílias constituídas, até aqueles que adotavam crianças abandonadas. Você tem dentro da comunidade uma diversidade de espiritualidade, vamos dizer assim. Então, Atos 2, alguns comentaristas entendem que pode ser talvez uma adaptação de algo que eles teriam visto lá no deserto. E tem um dado também que é talvez curioso, aí é mais um dado especulativo, mas há autores que assim entendem. Quando se diz da conversão de Paulo, logo após a conversão dele, e ele vai dizer lá em Gálatas que depois partiu para o deserto da Arábia. E só 3 anos mais tarde, ele subiu para Jerusalém. O José Comblanc, que é um pesquisador, um biblista, né, dos mais conhecidos, assim, belga que viveu no Brasil,
Ele tem um livro chamado Paulo Apóstolo de Jesus Cristo, tem outros textos dele, mas esse é um, em que ele diz que, logo após a conversão de Paulo, ele teve que ter uma segunda conversão, digamos assim, né? O Saulo, que vai se tornar Paulo, ele tem que ter uma outra conversão, que é a conversão teológica. É a conversão da sua mentalidade religiosa, porque ele foi preparado desde os 18 anos, a gente vai ver isso nas aulas adiante, para ser um futuro doutor da lei, um fariseu. Paulo deve ter se convertido aos 28 anos de idade, no caminho de Damasco. Então, dos 18 aos 28, ele teve 10 anos aí de formação farisaica, aos pés de Gamaliel, para ser um futuro doutor da lei, fariseu. Como que um fariseu vai se converter agora a uma mensagem de reino de Deus que inclui exatamente aquilo que os fariseus excluíam? Lembra que a gente comentou na aula passada? Os fariseus excluíam, né? As pessoas pelo lugar que elas moravam, pela condição financeira, pelo tipo de profissão. Como que um fariseu, doutor da lei, vai ter que agora conviver com esse povo que esse reino de Deus pregado agora está incluindo? Doentes, desvalidos, excluídos, marginalizados, enfim. Então, o Comblan diz assim, Paulo teve que ter duas conversões, né? Uma do seu coração a Cristo e a segunda a conversão da mente teológica. Ele teve que passar a enxergar o outro de outra maneira. E talvez a ida dele ao deserto da Arábia tenha uma função pedagógica. Ele pode ter ido para conhecer no deserto da Arábia pessoas que moravam lá e que talvez, são hipóteses que alguns autores levantam, tivessem uma origem também nesse modelo de comunidade do deserto de Qumran. E essa comunidade, que é uma comunidade pré-cristã, que depois, muito provavelmente, se tornou cristã, porque os achados em 1947, que a gente vai ver já no vídeo, mostraram que eles revelam, né, em alguns das literaturas que produziram, que teria estado entre eles um homem, um mestre da justiça, tão sábio, que muito mais sábio que Salomão. Né? Muito mais sábio do que Salomão. E que esse mestre da justiça veio e revelou a eles os grandes mistérios e os grandes segredos. Especula-se que daquela idade dos 12 aos 30 anos, em que nada se diz nos evangelhos sobre Jesus, ele possa ter tido algum contato prévio com essa comunidade. Possa ter ido lá, visitado, estado com eles em algum momento. Né? E há evidências e possibilidades de que esses membros essênios teriam mais tarde se tornado cristãos. Então, se Paulo foi para o deserto da Arábia encontrar lá essênios convertidos à fé cristã, ou foi encontrar uma escola de profeta no deserto da Arábia, o que ele foi aprender com a escola de profeta lá? Né? Talvez aprender aquilo que a nova teologia agora quer lhe ensinar. O fariseu excluía, não é? O doente, a viúva, aquele que estava sem condição de cumprir os ritos do templo. Imagine Paulo morando 3 anos lá, no meio desse grupo, né? Porque eles estão lá. Então, nesse sentido, parece haver aí uma estratégia, né, de mudança na vida de Paulo que tem que envolver, inclusive, o seu pensamento, né, teológico e aquilo que ele pensa. Muito bem, podemos fechar essa parte? Pode ver o próximo slide, só para a gente mostrar algumas imagens. Aqui, os achados dos essênios de 1947, aqueles jarros de barro ali, foram achados dezenas deles, dentro dos jarros, manuscritos. Uma cópia completa do Antigo Testamento. Nós estamos falando aqui do ano 100, 150 a.C. Achado em 1947. Uma cópia completa do Antigo Testamento, com exceção do livro de Esther. O único livro que não foi encontrado. Intactos. Escondidos naquelas cavernas ali. Né? É considerado esse achado de 1947 o mais importante do século XX na arqueologia. E nós estamos falando aqui não só da arqueologia religiosa, bíblica. Né? O próximo slide vai mostrar o Museu do Livro em Jerusalém. Esse é o Museu do Livro, onde estão os manuscritos do Mar Morto expostos lá, para visitação.
Além dos escritos do Antigo Testamento, dezenas de escritos, porque eles tinham dentro da comunidade, descobriram, os arqueólogos, que existia dentro da comunidade um escritório de produção de texto, de literatura, copistas. Né? Hebraico-aramaico, em que eles mantinham as tradições antigas, as cópias dos livros, e transformavam em texto as suas expectativas, suas crenças, seus anúncios. Né? Muito interessante. A gente pode avançar, e aí vamos ver agora esse documentário do Mar Morto. São 10 minutos, 12 minutos, acho que é interessante a gente ver, para dar um quadro, né, histórico. E daí a gente abre para uma pergunta ou outra que vocês tiverem, depois que a gente vê o documentário, tá bem? Esta é a menor altitude da Terra, 305 metros abaixo do nível do mar, as praias do Mar Morto. É impressionante devido às colinas que se erguem abruptamente. Aqui foram achados os manuscritos do Mar Morto, em 11 cavernas pontilhadas nas colinas, todas em um perímetro de 3,2 quilômetros. Esta é a 4ª caverna descoberta. E há uma escavação em andamento, liderada por este homem, o estudioso hebreu Robert Eisman, da Universidade Estadual de Long Beach. Usando radar perfurante, eles procuram cavernas que podem ter passado desapercebidas. Culturally, historically, if we could find a cave, which is an artificially hollowed out cave, if they had an overflow of manuscripts or documents, they would have hollowed out a second one or a third one. Maybe we can't see the entrance, so the potential is unimaginable. É típico do que os manuscritos inspiram. A simples ideia de descobrir novos rolos que forneçam pistas novas. Tem sido assim desde a primeira descoberta. Este é um dos lugares mais áridos da Terra, fértil somente em história. Este é o deserto mencionado nos Evangelhos, onde andou Jesus, onde João Batista falou sobre uma voz no deserto, e onde pastores ainda procuram o menor tufo de relva verde entre as rochas. Em 1947, um beduíno jogou uma pedra nesta caverna, hoje chamada Caverna número 1. Ele escutou barulho de cerâmica quebrando. Lá dentro, o beduíno encontrou 10 jarros, em um dos quais havia diversos embrulhos cuidadosamente envoltos em linho. Eles desenrolaram uma longa faixa de couro coberto por uma escrita estranha. Os beduínos sabiam que o achado era antigo, mas não sabiam o quanto. Sempre em busca de antiguidades pelo deserto da Judéia, tentaram vendê-lo a um negociante em Belém e depois em Jerusalém. Não foi difícil encontrar um no mercado da Cidade Velha. Pode-se achar de tudo em um bazar. Em Jerusalém, é sempre árduo distinguir o velho do novo, e esse foi o problema. Ninguém sabia o valor. Seriam falsos? O primeiro negociante, chamado Kenda, não sabia o que tinha em mãos. Pagou aos beduínos $100 pela mercadoria e para que trouxessem mais. Quem poderia imaginar que essas velharias sujas e esfarrapadas constituíam o maior achado manuscrito da história? Uma janela de 2000 anos para as mentes de judeus digladiando suas ideias religiosas que fervilhavam pelas vielas de Jerusalém. A descoberta, em 1947, foi fácil comparada aos 50 anos seguintes de luta para decifrar-lhe o significado. As leituras do radar são interessantes. Seu alvo é uma área adjacente à Caverna 4, onde a maioria dos documentos foi achada. The interesting part about this is we're shooting into the cliff face. This could be a void. It's not the strongest signal we've ever seen for a void. A caixinha laranja envia ondas de radar à mistura de cascalho, lama e argila para criar uma foto computadorizada do que está lá dentro. Interpretação é tudo, menos obter uma boa imagem. Isto requer ousadia e habilidade. We saw a huge empty area on one of the 3 adjourning fingers next to Cave 4. We're trying to identify exactly which that finger is. And we're trying to see if there's another cave like that.
If there is another cave like Cave 4, it would be like the motherlode of all motherlodes for Dead Sea Scroll documents. A Caverna 4 situa-se no topo de o Cantil Sobranceiro, a uma ravina aberta pelas chuvas esporádicas de Jerusalém. Entrar nela pode ser complicado. É preciso descer até atingir uma câmara de 9 metros de comprimento. This, as you can see, is not a natural cave. It's an artificially hollowed out cave for the purpose of storage of manuscripts. If you look, you'll actually see holes where they probably had shelves, just like a modern library. This was the motherlode of all the Dead Sea Scrolls. There must have been maybe 375,000 fragments of manuscripts in here, just piled up almost to the top, mixed with bat guana, mud, dung, everything you can think of that had piled up over the years. A equipe original que explorou a Caverna 4 ofereceu aos beduínos 30 piasters para cada centímetro quadrado de manuscrito que encontrassem. Foi um incentivo errado. Eles rasgavam os manuscritos maiores em pedaços pequenos para receber mais. Essa caverna era uma biblioteca ou um esconderijo apressado? James Vanderkel, da Universidade de Notre Dame, pertence à equipe que edita os manuscritos. It's a large enough cave and reading could have been done in it, and it's a comfortable place in which to do something like that in that climate. It's also the closest place to the buildings, and when the buildings were being attacked, or just before that, it's possible that manuscripts were deposited there or tossed there in haste for protection. The interesting things are the never-before texts. We call those sectarian texts or non-biblical texts. So we have 600 some odd of those, and that's where the exciting drama of interpreting what the scrolls mean came into play. So this is Cave 4, the granddaddy of them all. Sabemos o que os textos bíblicos diziam. Eram cópias de livros do Antigo Testamento. Mas os textos sectários eram inéditos e consistiam em informações sobre as condições na Judéia que levaram à ascensão do cristianismo. As primeiras leituras prometiam grandes revelações e esse assombro refletia-se nas primeiras notícias sobre a descoberta. Vou parar por aqui, tá? Só para uma pequena amostra. Obrigado, Fernando. Porque depois vocês terão acesso, né, se quiserem, a esse vídeo, vai ficar à disposição, mas também tem na própria internet, os manuscritos do Mar Morto. São 3 etapas de abordagens, essa é a primeira, mas é muito, muito interessante. Enfim, apenas para a gente ter uma ideia de como que esses achados trouxeram outros elementos para a gente entender e interpretar um pouco esse período da época de Jesus. Podemos avançar um pouquinho? Agora chegamos ao outro grupo, eu quero fechar agora a aula com esse último grupo, porque vai envolver a queda do templo, né, e outras questões mais. Queria saber se até aqui tem uma questão, uma pergunta do que a gente falou até há pouco. Se tem algum aspecto que eu acabei não deixando tão claro, vocês queriam perguntar? Senão a gente avança e ao final daí, quem sabe. Podemos seguir então? Então vamos lá. Vamos falar de um outro grupo, os zelotes / sicários. Quem eram os zelotes? A palavra zelote tem o significado de militante, aquele que milita, aquele que luta por uma causa, aquele que é zeloso de uma causa. A palavra sicário vem da palavra sica, né? Palavra hebraica que significa espada. São aqueles que lutam com espadas, são aqueles que vão para o combate usando espadas. Então seria uma ala radical do zelotismo. Quem eram os zelotes? Eles formavam um movimento de resistência à dominação romana na Palestina. A gente já viu aqui, os romanos dominaram a Palestina no ano 63, e a partir dali os judeus ficaram sujeitos ao governo político, econômico, né, de Roma. Mas há um grupo que não aceita isso, há um grupo que resiste, há um grupo que quer a libertação da Palestina dessa presença romana. Então eles treinavam pessoas para os combates, faziam enfrentamentos. A gente viu aqui na aula passada que quando Jesus tinha uns 12 anos de idade, os zelotes lideraram um movimento, reacionários, né, lideraram um movimento que deve ter levado a em torno de 2.000 judeus a uma execução sumária, né, em cruz. São 2.000 crucificados em uma só vez, né, por conta desses combates. O que os
os zelotes fizeram que causou maior impacto na história da Palestina. A revolta do ano 66. São eles que lideram os judeus, mobilizam os outros grupos, inclusive os essênios, esses que a gente viu há pouco agora aqui no vídeo, se envolveram também na guerra. E quando eles perceberam que a guerra, ou pelo menos parte deles, né? Quando eles perceberam que a guerra poderia destruir a literatura, eles esconderam os livros escritos nas cavernas. Por isso que os livros estão guardados lá, né? Foram achados agora. Vamos avançar ao próximo slide? O que aconteceu nessa guerra do ano 66 ao ano 70? E acho que a gente, né, pode exemplificar a partir de alguns apontamentos aqui. Primeiro, os judeus se uniram, de novo, como tinham se unido na época dos Macabeus. Flávio Joséfo é um dos líderes principais desse movimento, e já em seguida, daqui a pouco a gente vai ver a importância dele para a história do cristianismo antigo. E quando Roma percebeu que os judeus estavam em condições, de fato, de obter uma independência, uma libertação, eles vão enviar os comandantes para lá. Vespasiano é o primeiro que vai, né, um primeiro enfrentamento, e aí Joséfo, que era o líder, foi capturado. E José foi levado para Roma. E mais tarde ele vai receber o nome de Flávio, Flávio Joséfo. Flávio é o nome latino. E ele mais tarde vai sobreviver, vai viver lá na corte. Aí já a serviço de Roma, já sob a tutela romana. E vai acabar escrevendo mais tarde a história dos hebreus, a história da guerra, a história do que a gente conhece hoje. Nero era nesse momento o imperador, mas Nero morre no ano 68. Ao morrer Nero, Vespasiano, o general, é guindado a ser imperador. E aí, Vespasiano manda o filho dele, Tito, para comandar o enfrentamento da guerra. É Tito que vai terminar com a guerra. Até o ano 70 é ele que comanda. E aí no ano 70 ocorre o final da guerra de Roma contra os judeus, com a derrota sumária dos judeus, né? E essa derrota não foi simplesmente se perder uma guerra. Ela trouxe consequências danosas, trágicas, enormes. Começando pela dispersão. Os judeus tiveram que sair da sua terra, expulsos, abandonaram tudo. Se cumpriu um pouco do que a gente vê lá em Mateus 24, né? Quem estiver no telhado, não pegue nada, desça e fuja, leve sua roupa do corpo. Mateus, de alguma maneira, está usando aqueles acontecimentos para poder descrever uma profecia, talvez, de um futuro que virá. Mas aconteceu algo muito semelhante ao que ele relata ali. E, finalmente, a destruição do templo, que é o fim de um símbolo judaico. A destruição do templo cumpre aquela profecia que Jesus tinha dito e representa bem a fúria romana. A história diz que os soldados chegaram tão ensandecidos contra os judeus que quando eles conseguiram sitiar Jerusalém, depois de meses, cortaram a água da cidade, abastecimento, não tinha mais água, não tinha mais alimento, os judeus tiveram que se render. Mas aí os soldados, quando entram dentro da região do templo, eles decidem, antes de queimar, destruir, fazer duas coisas. A primeira, sacrificar um porco no altar. Um porco é um animal imundo, considerado, né, não, profano, né, pelos judeus. Eles sacrificam um porco no altar. Em seguida, eles começam a escavar as paredes do templo, tirando pedra por pedra, do que podiam, porque acreditavam que existia um ouro escondido ali. Tinha muito ouro guardado ali, que os judeus teriam guardado ouro ali ao elaborarem o templo. E de fato acharam ouro, não só ali, mas acharam vários outros objetos de ouro que existiam e estavam guardados no templo. E aí o ato seguinte foi a destruição, literalmente não ficou pedra sobre pedra. O templo de Jerusalém ficou completamente destruído, restando apenas o Muro das Lamentações, que é a base que a gente tem lá até hoje do templo. E a gente, assim, lendo Mateus 24, né, parece que começa a assistir o que acontece. Pode abrir o próximo slide, por favor, Fernando? Aqui tem só para fazer um comparativo, né? Jesus fala de um abominável da desolação no lugar santo. Parece que esse porco sacrificado simboliza talvez isso. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes, né? Os que estiverem no telhado também fujam. Quem está no campo não volte atrás. Ai das que estiverem grávidas daqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, né?
Por que no sábado? Estão lembrados? O que os judeus não podiam fazer no sábado? Andar mais do que 1 quilômetro. Você pode ir 1 quilômetro e voltar, né? Então, Jesus está trabalhando aqui com uma realidade. Olha, então, como vocês valorizam demais a jornada de um sábado, orem para que não seja no sábado. Senão vocês não vão poder fugir mais do que 1 quilômetro. E esse texto de Mateus, claro, ele é um texto apocalíptico que nos remete para um tempo futuro. Mas o que está acontecendo em Jerusalém na guerra do ano 70 parece ser uma ilustração, um trailer, né? De um filme que ainda vai ser visto com mais detalhes no tempo futuro. Né? Mas há elementos muito interessantes que se cumprem aqui. Não foi no inverno e não foi no sábado, né? A história diz, segundo o que diz. Então os judeus puderam fugir, tiveram como fugir. Mas assim, a tragédia foi inevitável. Morreram, segundo pesquisas históricas, mais de 1 milhão de judeus em 4 anos de guerra. Mais de 1 milhão. A população judaica na Palestina, nos dias de Jesus, talvez uns de 5,5 milhões de judeus, 1/3 morava na Palestina. Então você tem em torno de uns 2 milhões, talvez, de judeus morando na Palestina. A metade praticamente morre nessa guerra. Então é uma tragédia do ponto de vista histórico, étnico, nesse sentido, né? Jurandir. Na época dos Macabeus também não teve um sacrifício de porco? No... Teve também. O Antíoco Epifânio, quando veio, tentou afrontar, profanar, né, os judeus, e tentou fazer, e fez, chegou a fazer o sacrifício de um animal imundo, um porco, né, no altar. Então se repete com Roma, daí a ideia, né, a desolação, abominável da desolação no lugar santo. Quem lê, entenda. Quem está lendo está entendendo ali, né, porque sabe do que se trata. Pode passar o próximo slide, por favor? O que acontece? Pode voltar, Fernando, antes da gente ver esse slide. Só volta aqui. Só para mencionar ali embaixo, ó, resistência judaica. Há um grupo que consegue resistir até o ano 73. E esse grupo resiste na montanha de Massada, que é uma fortaleza, né? A palavra Massada significa fortaleza. Liderado por zelotes, em torno de 1.000 combatentes, consegue fugir e subir no topo dessa montanha que era considerada intransponível. Ali um local de proteção absoluta. E eles conseguem resistir até o ano 73, quando os romanos conseguem construir uma rampa, né? Os soldados constroem uma rampa e conseguem chegar lá no topo. Quando eles chegam, agora vamos conquistar. Quando chegaram lá, encontraram 1.000 judeus mortos. É o suicídio coletivo. Preferiram morrer, né? Fazer o suicídio coletivo do que se render. Né? Pode ser feito... Pode abrir o próximo slide, só para a gente ver. Aqui, essa é a montanha, né? De Massada. O próximo slide acho que dá uma ideia mais ampla. Aqui, uma imagem atual. Aqui eles ficaram refugiados, escondidos, até o ano 73. Pode seguir, por favor, Fernando? Por que eu coloquei essa imagem aqui? Para a gente pensar uma coisa. O Coliseu Romano, historicamente conhecido, foi construído quando? Com qual recurso? Aí tem um dado histórico importante. Quem começa a construir o Coliseu Romano é Vespasiano, no ano 72, logo depois que ele se torna imperador. E ele precisava de dinheiro para construir o Coliseu. O Coliseu é um grande anfiteatro para 50.000 pessoas, até hoje, né? Um símbolo lá do Império Romano. Onde que Vespasiano buscou dinheiro para terminar o Coliseu? Uma boa observação. Pegou dinheiro do templo de Jerusalém. O ouro, as riquezas do templo, tudo que os soldados romanos conseguiram escavar das paredes de ouro, tudo que eles conseguiram garimpar ali, levaram para Roma e usaram para construir o Coliseu. E aí a gente começa a pensar umas coisas, né? Mais tarde, cristãos serão jogados nesse Coliseu aí para servir de espetáculo, né? Sendo mortos por gladiadores, por feras famintas, naqueles espetáculos, né? Em que a multidão ia para ver o sofrimento e a morte. E a gente fica pensando, né? O dinheiro do templo agora sendo
né, usado para construir um lugar onde cristãos são sacrificados. O Moltmann, um teólogo contemporâneo, ele diz assim, cita, né, que o sangue dos mártires, de cristãos que morrem, perseguidos por causa da sua fé, de certa maneira é um tipo, né, de sangue de Cristo continua sendo derramado. E derramado agora não no altar do templo, né, mas derramado no altar de um coliseu, feito com aqueles recursos também lá do templo. É um negócio emblemático, historicamente falando. Podemos seguir? Aqui é uma imagem conhecida, né, de cristãos ajoelhados ali. Esses leões ficavam aí 2, 3 dias sem comer e eram soltos para poderem, né, devorar cristãos nessas arenas do Coliseu. Podemos avançar? Aqui é o livro A Guerra dos Judeus e a História dos Hebreus, do Flávio Josefo, que é aquele escritor que sobreviveu e escreveu essa história. Então, muito do que a gente sabe hoje, nós devemos a isso. Pode seguir, por favor? Pode continuar. Vamos para... Eu quero chegar à Segunda Guerra, o segundo conflito. Pode seguir um pouquinho? Ah, sim. Deixa eu só voltar ali, nesse anterior aqui, obrigado. O que aconteceu com os judeus após a queda do templo? Após a guerra do ano 70? Eles são expulsos de Jerusalém, da Palestina. Vão se refugiar em proximidades ali. E aí um rabino, mais tarde, quando visita Jerusalém, as ruínas do templo, ele interpreta Oséias 6,6, né? Pois misericórdia quero e não sacrifício. E ele diz que enquanto os judeus estivessem na diáspora, enquanto o templo estivesse destruído, os judeus não fariam mais sacrifício. Mas fariam o quê? Fariam a misericórdia e a caridade para substituir o sacrifício. Então, o judeu hoje, ao invés de oferecer sacrifício, ele usa o dinheiro, o recurso disso, para fins da caridade, né? Podemos seguir? Para a gente fechar, o que vai acontecer depois? Estoura uma outra guerra. Uma nova guerra judaica contra Roma no ano 132. E vai durar até 135. O que aconteceu? O imperador Adriano, vendo as ruínas de Jerusalém, resolveu reconstruir a cidade. Só que construiu uma cidade pagã. Imagine, transformar Jerusalém numa cidade pagã. Com outro nome, chamado Hélia Capitolina. Hélia é o nome sagrado do imperador romano. Hélio, né, o deus Sol, o deus Mitras. Capitolina, por causa de Júpiter. Capitolino, né, o deus Júpiter. Então, o que ele decidiu? Vou restaurar Jerusalém e vou construir um templo a Júpiter, no local do antigo templo judaico. Isso no ano 131, 132. O que os judeus fizeram? Os judeus que estavam espalhados ali naqueles arredores se uniram, se articularam e vieram em confronto. Invadiram a Palestina, foram conquistando de novo e chegaram a conquistar Jerusalém de novo. Vamos abrir o próximo slide? Tem um líder desse movimento chamado Simão Bar Koziba, filho, né, de Koziba. Ele foi o grande líder, era um jovem, e ele chegou a ser chamado por um rabino, o Rabi Akiva, faltou o i ali, de o novo Messias, ou o verdadeiro Messias que chegou, o Messias davídico. E aí o nome dele vai ser mudado para um nome judaico que significa filho da estrela, né? Então, Simão Bar Koziba vai ter aquele nome logo ali no primeiro parágrafo, né? Chamado filho da estrela. E ele, quando entra em Jerusalém, é saudado por uma multidão. Agora chegou finalmente o Messias, que vai tomar o poder, vai instaurar o governo, vai reinar sobre Jerusalém, sobre os judeus. Chegaram a crer que ele seria. Mas aí, né, assim, ele governa por um tempo, ele chega a governar, criam moedas novas, até são citadas ali, né? Foram cunhadas moedas com os seguintes dizeres: o primeiro ano da libertação de Jerusalém, o primeiro ano da redenção de Israel. Só que os romanos vieram, resistiram. Pode abrir o próximo slide para a gente fechar. Olha, e aí, sim. Só uma pergunta. Na emenda tem algum livro que fala dessa revolta? Segunda Guerra? Dessa segunda revolta? Eu vou indicar para você. Tem um que trabalha um pouco isso, mas eu vou indicar depois para você especificamente. Posso trazer depois, inclusive, uma biografia um pouco mais completa sobre isso, tá? O que acontece depois? Os romanos de novo se articulam, vêm as legiões, né? O imperador enviou para lá
um dos seus generais mais especializados em guerra e combate. Os judeus foram sendo vencidos de novo, vencidos, e finalmente Jerusalém foi tomada de novo. No ano 135. Simão, o Messias davídico, fugiu, acabou sendo capturado e foi morto. As pesquisas dizem que 985 vilas judias foram destruídas nessa campanha. Em torno de 580 mil judeus foram mortos pela espada, além dos que morreram por fome. Uma tragédia de novo, né? No ano 135, então foi morto, né, o líder. Pode abrir o próximo slide. E aí, só resumindo aqui, depois vocês vão ter acesso a esse material. Aquele primeiro parágrafo ali, eu acho assim, estarrecedor, né? Olha o que aconteceu com os judeus aqui. Terminada a guerra, a Judeia estava devastada de novo. Um escritor antigo chamado Dion Cassius descreve como quase um deserto. Centenas de milhares de judeus morreram lutando, de morte ou por doenças. Prisioneiros judeus abarrotavam os mercados de escravos, aviltando os preços dos cativos. Um escravo tornou-se mais barato do que um cavalo. Um judeu ou um escravo sendo vendido. Os inaptos ao trabalho eram enviados aos circos para servir de entretenimento a plateias sanguinárias, que apreciavam vê-los ser retalhados pelas lâminas dos seus, ou dilacerados, né, pelas presas de animais selvagens. Faltou uma palavrinha ali. Ou seja, foi uma tragédia, de novo para os judeus. Morre mais de 500 mil de judeus. Os que foram capturados, presos, vendidos como escravos, jogados nas arenas para espetáculos públicos, né? E depois, finalmente, o imperador Adriano acaba construindo o sonho, né? Construiu a cidade pagã lá sobre Jerusalém. E construiu lá um templo em homenagem a Júpiter, como ele havia prometido. Então Jerusalém se torna uma cidade com a presença estrangeira de novo ali. Quem vai libertar, modificar esse cenário, mais tarde será Constantino, lá no ano 313. Quando ele se declara cristão, e a mãe dele, Helena, vai para lá e diz, não, vamos reconverter Jerusalém numa cidade cristã de novo, né? E mais tarde, aí os muçulmanos, mas já no século VII, né, século VII, é que vão finalmente retransformar o cenário religioso aqui. Mas, assim, do ponto de vista étnico e histórico, foi realmente uma grande tragédia, né? Pode ver o próximo slide para a gente fechar. Eu queria usar agora esses minutinhos finais, não mais do que 10 minutos, desse documentário sobre as ruínas, para a gente ter uma visão do que é o templo hoje lá, o que sobrou em Jerusalém. Um documentário arqueológico, né, bem informativo, vai trazer algumas ideias para a gente fechar essa questão. Olá, este é o seu programa Evidências, numa série especial gravada em Israel para mostrar a você um pouco de como a arqueologia tem contribuído não apenas para a compreensão do contexto histórico de Jesus Cristo, mas também para a confirmação histórica de fatos mencionados no Novo Testamento. Você certamente conhece vários episódios dos evangelhos em que Jesus aparece no templo, ora para ser apresentado quando era ainda um bebezinho, ora para ensinar e, num dado momento, para repreender os vendilhões que profanavam a casa de Deus com seu comércio desonesto e ilegal. Desde a peregrinação pelo deserto, os judeus foram ordenados por Deus a construírem um tabernáculo móvel, um santuário, que seria o símbolo da presença divina, acompanhando-os em sua trajetória pelo deserto até a Terra Prometida. Quando o povo hebreu se tornou uma nação e Jerusalém fixou-se como a sua capital, o tabernáculo deu lugar a um suntuoso templo construído no lado oriental da cidade por ordem do rei Salomão. Não sabemos ainda, em termos arqueológicos, como seria este templo, mas esta construção artística feita no século XIX nos dá uma ideia. Infelizmente, devido aos ataques sofridos pelos babilônios no final do século VII e início do século VI a.C., o templo dos judeus foi completamente destruído por Nabucodonosor. Isto foi em 586 a.C. Os judeus passaram então 70 anos sob o cativeiro de Babilônia e somente depois disto, quando os persas estavam no comando, é que eles tiveram a oportunidade de reconstruir Jerusalém e um segundo templo. A Arca dos 10 Mandamentos, que ficava no lugar santíssimo, já não existia. Desaparecera durante o ataque de Nabucodonosor.
Diz a tradição que mãos piedosas a esconderam para não ser profanada e assim ela permanece oculta até os dias de hoje. Este segundo templo recebeu o nome de Templo de Zorobabel devido ao nome do orientador dos trabalhos de construção. Mais tarde ele foi ampliado e embelezado por Herodes I, pelo que também ficou conhecido como o Templo de Herodes. Jesus conheceu pessoalmente esse templo e vários episódios do Novo Testamento tiveram lugar ali, como, por exemplo, a famosa expulsão dos vendilhões, que já fizemos menção, e a cura do paralítico operada por Pedro e João. Mas, finalmente, a tragédia se abateu sobre o santuário judeu novamente, quando os romanos o destruíram no ano 70 d.C. Foi uma carnificina pior que aquela executada pelos babilônios. O templo judeu virou um escombro e cinzas e nunca mais foi erguido até os dias atuais. Hoje você nos acompanhará em uma viagem a Jerusalém e conhecerá as ruínas originais do Templo dos Dias de Jesus Cristo. Também descobrirá o que a arqueologia revela sobre a suntuosidade daquele lugar e a confirmação de elementos descritos na Bíblia. Portanto, venha conosco. Esta viagem está apenas começando. Os discípulos de Jesus estavam certa vez maravilhados com o tamanho e a suntuosidade das pedras do Templo de Jerusalém. Então o mestre fez uma profecia terrível. Aqui neste local não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. A profecia de Jesus se cumpriu no ano 70. Os romanos vieram e destruíram por completo o Templo de Jerusalém. No programa Evidências de hoje, você conhecerá as ruínas arqueológicas deste santuário judeu do primeiro século. O tamanho exagerado dessa pedra sem nenhum corte ou marca de liga nos dá uma ideia da impressão que ela deixou sobre os discípulos. Aí compreendemos por que ficavam tão admirados com relação ao tamanho das pedras do edifício de Jerusalém. Estas pedras são herodianas, isto é, foram construídas por Herodes o Grande. E ele, então, fez esse suntuoso edifício com pedras de um tamanho imenso, trazidas da adjacência de Jerusalém, porém sem a tecnologia que temos hoje, de guindastes, instrumentos, caminhões, etc. Agora imaginem transportar uma pedra deste tamanho, desde a sua origem até aqui. Isso realmente nos dá uma ideia de por que os discípulos ficaram tão assombrados.
Herodes não começou a construção adicional do novo templo, senão no início do 18º ano de seu governo. Isto foi por volta do ano 20 a.C. Não foi fácil a polêmica entre o rei e as autoridades judaicas daquele tempo. Mas, finalmente, ele anunciou seu intento de começar as construções. O historiador Flávio Joséfo preservou em seus escritos um discurso de Herodes ao povo por ocasião de seu gigantesco projeto. Este texto provavelmente foi copiado dos arquivos reais. Note o tom político de suas palavras. Assim disse Herodes à multidão que o ouvia. Nossos ancestrais, de fato, quando regressaram da Babilônia, construíram esse templo para o Deus Todo-Poderoso. Mas faltam-lhe em altura 60 côvados para atingir as dimensões que tinha o primeiro templo que foi construído por Salomão. De modo que o templo construído por Salomão excedia ao que agora vemos. Mas não vamos condenar nossos pais por sua negligência ou requerer deles maior piedade do que tiveram. Não foi sua culpa o fato do templo não ficar tão alto como deveria. Mas agora, eu, rei de todos vocês segundo a vontade de Deus, tenho tido muita paz e ganho muitas riquezas. Tenho também boas relações com os romanos, de modo que eu corrigirei esta imperfeição. Será um agradecimento a Deus por ter me dado o seu reino. Eu reerguerei este templo e o farei tão completo quanto me for possível. É difícil imaginar que as ruínas que hoje vemos foram a glória de Jerusalém nos dias de Cristo. Ainda de acordo com o testemunho de Flávio Joséfo, Herodes adquiriu de uma só vez para iniciar as construções 1.000 carroças de transporte e 10.000 operários dos mais experientes que havia. E ainda mais, 1.000 sacerdotes foram treinados como arquitetos e marceneiros, porque somente levitas poderiam trabalhar no edifício do templo propriamente dito. As pesadas pedras foram fixadas no local com o uso de rampas e guindastes da época que içavam várias toneladas, usando cordas, tração animal e, é claro, muita força humana. Em seu entusiasmo político, Herodes... A gente vai parar aqui, por conta do nosso horário, mas esse documentário, depois fica aí também com sugestão para vocês observarem até o final, né? Vai mostrar um pouco mais recentemente o que aconteceu com esse lugar, enfim. Tá bem? Então a gente vai estar encerrando agora. Eu queria então pedir àqueles que colocaram aí os nomes, né, na lista, e não pegaram ainda o livro bíblico. Então, assim que eu encerrar aqui, daí eu pediria que um de vocês pudesse vir aqui e pegar um livro. Tá bem, obrigado. Tá bom? Os demais que já pegaram, já tem aqui os nomes indicados. Eu queria, nesses 2 minutinhos finais, saber se há alguma questão, alguma pergunta bem pontual, que a gente consiga responder aqui rapidamente. Senão a gente, na próxima aula, também pode retomar um pouquinho e responder algumas coisas que vocês queiram aprofundar. Pois não. Ô professor, os fariseus e os saduceus, Jesus se referiu a eles muitas vezes. E com os zelotes também tem menção de zelotes na Bíblia, como o Simão o zelote. Os essênios, você mencionou que Jesus nunca se referiu a eles. E existe alguma menção a esse povo na Bíblia? Ou tudo que tem são de livros que não estão no cânon? Na Bíblia não há nada direto, apenas talvez algumas evidências indiretas, como aquela que eu citei, né? Mencionado lá como bem-aventurados por serem os pobres de espírito, o modelo de comunidade que eles formaram ali no início, e os ritos que são praticados por João Batista, de batismo, de anúncio, porque ele está pregando exatamente no deserto do Mar Morto, né? João Batista morou exatamente no lugar onde está a comunidade do deserto, como a gente viu ali. Então, João Batista foi certamente um morador, um membro dessa comunidade. E o fato de Jesus ter ido lá para cumprir o cerimonial público de batismo e ordenação pública são evidências de uma relação dessa comunidade com o cristianismo nascente. Agora, por que eles não falam dessa comunidade de forma tão direta? Talvez porque eles já eram já eram integrados àquela própria comunidade. Eles já não se distinguiam mais quando os evangelhos estão sendo escritos. Olha, nós estamos referindo aos essênios. Não, porque eles já são cristãos agora. Eles são os próprios relatores, né, que estão escrevendo, porque, ao que tudo indica, se tornaram cristãos. E aí,
Estão falando deles mesmos, digamos, sem os nomes, né? Sem o nome essênio, nesse sentido. Tá? Agora, só um detalhe nisso que você falou que é muito interessante. No caso dos Zelotes, a gente tem Simão Zelote, Judas Sicariotes. Há um manuscrito antigo que traz o nome de Judas como Sicariotes. O IS ali trocado, né? Associando Judas ao movimento dos sicários. E também os filhos do trovão lá, os de Boanerges, que é Tiago e João, né? Filhos de Boanerges. Filhos do trovão era uma alcunha, um apelido dado aos zelotes, pelos barulhos que eles faziam nas ruas, movimentação, protesto, saíam gritando contra Roma. Lá estão passando os filhos do trovão, né? Então, a gente teria pelo menos, nos 12 discípulos de Jesus, pelo menos 4 com uma relação precedente, anterior com os zelotes e sicários. É por isso que quando Jesus chega em Jerusalém e diz que vai ter que morrer, vai ser crucificado, o Filho do Homem vai sofrer muito, etc. Muitos começam a se frustrar e se decepcionar. Porque imaginavam que a entrada dele em Jerusalém fosse triunfal para a tomada do poder político. Igual o Simão Bar Cosba fez. Entrar em Jerusalém, expulsar os romanos e assumir politicamente o governo de Israel. E Jesus frustra essa expectativa política messiânica que existia naquele momento. E daí alguns começam, Pedro nega, eu não, até seguir e tal, mas não parece ser realmente o Messias. Judas também se abandona tudo, vai embora e tem um fim trágico. Parece não, Jesus gera uma frustração nessa expectativa política. Né? Isso vai acontecer, tá? Inevitavelmente. Wander, provavelmente os livros do Novo Testamento foram escritos antes do ano 70, porque nenhum deles cita essa profecia, né? O cumprimento dessa profecia. Então, Marcos é do ano 65, é o mais antigo evangelho, né? Aí os demais a gente tem dos anos 80, principalmente. Mateus, Lucas deve ser dos anos 80 e João dos anos 90. Então, assim, Mateus, quando escreve nos anos 80, ele está lembrando um acontecimento já. Então, por isso que eu falei, quando ele fala de Mateus 24, ele está, de alguma maneira, já interpretando um pouquinho o que aconteceu em Jerusalém, ou o que vai acontecer num tempo do fim ainda, né? Mas eles trazem, não dão esses detalhes históricos que a gente viu agora. Apenas anunciam o que Jesus tinha dito. E que para que se cumprisse a profecia dele, né, houve a destruição. Agora, por que eles não escrevem? Porque há um temor muito grande, porque Roma está vigiando tudo o que se diz sobre eles nesse momento. Os judeus estão expulsos da Palestina, estão expulsos da sua terra. Você falar qualquer coisa que ofenda Roma nesse momento, a gente vai tratar disso nas próximas aulas. Duas próximas aulas a gente vai falar da relação do cristianismo nascente com o Império Romano. Então a gente vai talvez entender por que eles tiveram que falar de forma codificada, com muito cuidado. Porque se você diz, Roma destruiu o nosso templo, Roma fez isso, aquilo ali poderia ser, né, extremamente destrutivo. Então, são textos que trazem cuidados nas palavras utilizadas nesse aspecto. Né? Tudo bem? Então, outras perguntas que vocês têm, por favor, aí semana que vem, daqui a 15 dias, a gente reabre no início para mais algumas questões, tá bom? Agradeço muito a atenção de vocês. Só mencionar, o meu pai está ali atrás, né? Esqueci de apresentar no início, está lá atrás. E vem ver se eu não estou ensinando nada errado aqui, né? Se tem alguma coisa que está sendo falada errada aqui, depois vai puxar minha orelha. Né? Então, veio visitar e conhecê-los aqui. Né? Muito bem, ele não é daqui de Londrina, mas está aí com a gente essa semana. Tá? Não, eu sou professor só educou o filho ali nos caminhos no começo da... Obrigado, tá? Tá certo. Ficamos por aqui, então? Tudo bem, gente? Obrigado, tá? Quem não pegou o texto, está aqui, tá? O texto bíblico. Obrigado.